Meninas, continuando então o nosso estudo em Marcos, né? E a cada dia que eu vou preparar o estudo para gente, eu vejo as diferenças dos evangelhos, né? Eu sempre gostei de Lucas, porque Lucas conta tudo, tá? Então, quando nós vamos pegar o Lucas, nós vamos ver todas essas histórias que Lucas relata, porém, Lucas acrescenta um pouco mais. Marcos, ele escreve o que ele ouviu de Pedro, né? Então, é assim, é a visão de Pedro sobre os fatos. Mas eu vejo um Jesus mais atuante. Então, nós vimos assim, nas semanas passadas, nos outros estudos, nós vimos a história da, da mulher, do fluxo de sangue, nós vimos a história do Jairo. Então, é assim, Marcos coloca de uma forma bem prática para a gente colocar na nossa vida hoje. E eu também já gosto de fazer isso, então deu certo. Eu e o Marquinhos estamos batendo bolão. Então, vamos lá. O estudo de hoje, continuamos no Marcos 6, né, a partir do versículo 30. Então, vocês lembram, né, o que aconteceu semana passada? E a pergunta é: o que aconteceu com os apóstolos que foram pregar de 2 a 2? Lembre que no último estudo, Jesus manda eles saírem de 2 a 2, não levarem 2 capas, não levarem 2 sapatos, e se entrassem em alguma cidade, fossem bem recebidos, ficassem lá, e se fossem mal recebidos, batesse o pó das sandálias. Aí mandou a moçada foi, e agora eles estão voltando. Olha que legal. O que aconteceu com os apóstolos que foram pregar de 2 a 2? Está lá no versículo 30 e 32. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Veja a importância do descanso. Eu estou falando para vocês, mas está batendo aqui na tela do computador e voltando para mim, tá? A importância do descanso, a importância que Jesus deu para eles, né? Vocês foram, e aí diz que foi um sucessaço, né? E as pessoas iam e vinham, então todo mundo procurava, porque viram eles acontecendo. Nós vamos ver lá em Lucas, que Lucas fala e Mateus também fala o que aconteceu nessas viagens, né, nessas saídas. E, no entanto, Jesus pegou, falou: agora tá bom, vamos descansar, recarregar as energias. Acho que tinha muita coisa para falar, né? Olha, o que aconteceu? Aconteceu isso. Aí contava para os outros dois, as duplinhas, né? Então foi. E aí eles foram para um barco, entraram no barco para um lugar solitário. E aí, a pergunta 2 diz o seguinte: quem as multidões reconheceram? Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Eles estavam indo atrás aqui, estavam indo atrás dos apóstolos, tá? Então, é assim, nós vemos que nem nós estudamos na semana passada a história de João, né? Foi muito legal. Se você não pegou a história de João, assista o estudo 8, que é muito legal. Gente, eu descobri coisa que eu nem sabia antes, de tantos anos estudar a história de João, e então tá, propaganda do vídeo passado, mas agora vamos voltar aqui. Aqui as multidões não foram atrás de Jesus, eles foram atrás dos apóstolos, então eles sabiam que os apóstolos tomaram um barquinho, provavelmente vão parar em tal lugar, eles foram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Então, a hora que eles chegaram, a multidão já estava lá. E aí vem a pergunta 3, o que moveu o coração de Jesus? E aí, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam sedentas, queriam ver os milagres, queriam ouvir o que os apóstolos tinham para falar, porque aqui eles não estavam indo atrás de Jesus, eles estavam indo, foi logo depois que os apóstolos voltaram. Então, imagina as maravilhas que que eles fizeram, que aconteceu por intermédio deles, e aí eles foram lá, e quando Jesus viu, ele viu assim um bando de gente desnorteado, sozinho, e ele se compadeceu, e aí ele sentou e começou a ensinar. Quantas pessoas hoje nós andamos na rua e vemos pessoas perdidas? Pessoas como ovelhas sem pastor. E a gente pega nossa correntinha de crente, joga, põe do lado
arranca o adesivo do carro do peixinho, porque agora eu não estou com vontade de falar disso, estou cheio de problema. Deixa ele, outro prega. Quantas vezes nós nos omitimos, e o mundo está hoje assim. As pessoas, olha só, o que ele diz? As pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos o mundo hoje assim, ó, de ovelhas sem pastor. Que você pega e fala assim para uma pessoa: Jesus te ama, ela te abraça e começa a chorar. Entendeu? É o quê? É a necessidade que as pessoas têm. É aquele vazio que só Deus pode preencher. E muitas vezes nós somos omissos, tá? Ok. Aí, declinando à tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora, tá? Qual foi a razão para os discípulos sugerissem que Jesus os mandasse embora? Por quê? Porque já estava de noite e eles estavam com fome. E aí eu te falo, quantas vezes vem uma pessoa com uma necessidade e você, Deus te abençoe e vai embora. Manda embora porque eu não quero tumultuar a minha vida, eu não quero tumultuar o meu orçamento, eu não quero tumultuar a minha zona de conforto, então manda embora. Manda embora. Aqui não falou que eles não tinham dinheiro, falou que ali não tinha lugar para comprar. Era um lugar deserto. Aí qual foi a atitude dos... Gente, eram os apóstolos. Eram os 12 que acabaram de sair pregando, voltaram. Aí um monte de gente ouvindo, vai embora porque eles estão com fome. Aí, gente, eu amo o que Jesus fez. É a pergunta 5, né? Qual a ordem de Jesus na frente de uma necessidade material? Ele falou: dá vocês o que comer. Por que Jesus falou isso? Porque sabia que os milagres são feitos pela fé. Aí Jesus falou: dá-lhes vós mesmos de comer. Nós sabemos que era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Quer dizer, era tudo um exemplo, né? E aí Jesus pegou e falou assim: quantos pães tem? Essa história, ela é mais explicada em Lucas, mas eu estou estudando Marcos, então não, eu vou me ater a Marcos, é muito difícil, tá? Porque Lucas explica com mais detalhes, mas nós vamos tentar seguir, estamos estudando o Evangelho de Marcos, vamos tentar dizer o que Marcos está dizendo. Então, primeira coisa, eles acabaram de pregar, eles expulsaram o demônio, eles fizeram cura, e na hora que o povo estava com fome, estava lá, nem fala que não era nem povo necessitado, é que lá não tinham de comer mesmo. Qual foi a atitude? Manda embora, porque agora estou cansado. Mas o próprio Jesus disse que era para eu descansar. Pois é, você pode descansar quando não há uma necessidade. Ou você está aqui no mundo para quê? Se você estivesse no mundo e fosse salvo simplesmente para ir morar na glória, você se convertia e puf, subia. Sayonara se converteu, puf, sumiu. Não, você continua aqui porque você tem um papel para fazer. E a essa hora Jesus falou: dai o que comer. E aí é muito legal, porque assim, eu não tenho nada. Jesus mandou, ele nunca manda você fazer alguma coisa se ele não te capacita para isso. Mas o que ia acontecer? Não sei. Quando você se coloca na presença de Deus, eis-me aqui, Senhor, tenho uma necessidade. Eis-me aqui. Ele vai dar um jeito, mas você precisa desenvolver no seu coração essa vantagem e essa atitude. E nós, os cristãos, deixamos muito a desejar na questão de auxílio, nós perdemos para os espíritas, tá? É muito fácil você meter pau no espírita, mas o espírita está preocupado com a necessidade do outro. É lógico que eles acham que a salvação vem pelas obras, mas eles estão fazendo as obras. E nós vemos Paulo falando que a fé sem obras é morta. Não adianta você ter uma fé e você não fazer as obras. Naquela hora as pessoas precisavam comer, tá? E aí Jesus pegou e disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães ou 2 peixes. Nós vamos contar essa história lá quando a gente for estudar o Lucas. Como que apareceram esses 5 pães e 2 peixes. É o primeiro McFish da história, tá? E aí Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e repartir em grupos de 100 e 150. Gente, pensa quanta gente. Os grupinhos não era de 4 e 5, era de 100 e de 50. Eram 5.000 homens. Fora mulher e criança. Você sabe que um homem casava com uma mulher e tinha 15 filhos, né? Então, você imagina a galera que era.
E aí Jesus pegou os pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os peixes para que distribuíssem. E a pergunta 8, quantos cestos sobraram? Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E aqui que eu quero ficar. Vou continuar o resto, mas nós vamos parar aqui. Quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios de pão e de peixe. Quanto eram os discípulos? 12. Por que sobrou um cesto cheio para cada um carregar? Para você ver qual o tamanho da sua fé. O que você quer, filho? Você quer palco? Você quer fazer? Desce fogo do céu! É isso que você quer? Revelação! É isso que você quer? Ou você tem que... você é chamado para instaurar o reino do céu aqui na terra, inclusive socorrer uma necessidade do próximo? Vai carregar o cesto de pão. E aí, gente, acho que era longe. E lá não tinha carro. Cada um dos 12, aqueles que tinham fé para algumas coisas e não tinham para outras, tiveram que carregar o saco cheio de pão. E cada peso eles ficavam pensando. Lembra que Jesus falou, dai vocês mesmos, mas eles não chegaram, os popstar, chegaram tudo se achando, né? Então, o que acontece? Você tem que ver que nós todos somos instrumentos e nós somos usados. Então, nós vemos muita gente usando os altares de palco. Pessoas que querem só proeminência e o reconhecimento, assim, no raso. Quando tem alguma necessidade para fazer, aí eu vou orar por você. Você quer ver uma coisa? Suponhamos que a sua vizinha venha e fale assim, você não quer, você é crente, né? Então você não quer orar por mim? Eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel essa semana. Aí você pega e ora por ela. Termina a oração, entra no seu carro, vai comprar uma sandália nova. Tá entendendo do que nós estamos falando? Muitas vezes Deus capacita você para ser a resposta do que você está orando. Ai, Senhor, eu estou sabendo que tem um missionário passando necessidade lá no Senhor, mas eu prego aqui para minhas menininhas, eu tenho meu grupinho, minha reunião de oração de senhoras, aí vamos orar para os missionários que estão lá, não sei aonde, vamos orar. Mas na hora de dar uma oferta para o missionário, você dá R$1. Aqui $1, eu acho mais barato, gente. Oferta de amor, $1. Vai no restaurante, a hora que sai da igreja, gasta 80. Isso é oferta de amor? Peraí. Então, eu sei que tem uma pessoa, eu preciso socorrer alguém, eu vou orar por alguém, mas eu me eximo do papel de poder ser a resposta de oração, um agente para resolver essa oração? Ou eu quero ser usada por Deus só na hora do palco, do show? E tem show que é pirotécnico, né? Desce fogo do céu, sei lá o quê. Até que ponto vai a sua fé e a sua disposição de estar a ser usado por Deus para qualquer situação? É muito comum. Gente, quantas pessoas vêm pedindo oração para a gente ora, aquela oração bonita, não sei o quê, e vai que Deus te abençoe. Vai que, quem sabe, você arruma alguém. E aí, agora eu vou comprar uma sandália. Agora, eu preciso de alguém para levar meu filho no médico. Eu vou orar para alguém arrumar. E no dia seguinte, você fica vendo televisão, novela o dia inteiro, vai andar com seu cachorro, vai passear, fazer compra, e a irmãzinha está lá precisando levar o filho no médico. Você já parou para pensar na responsabilidade disso? Aí, o que aconteceu? Jesus mandou cada um vai carregar um cesto de pão para você ver até onde vai a sua fé. Bando de cabeção. Saiu para fazer, fizeram show, o povo ia atrás deles, e na hora de resolver a situação prática, manda eles para casa para resolver depois. Esse estudo de hoje é para nos confrontar a mim também. Como eu estou sendo usada para socorrer alguém, para ser a resposta da oração de alguém? Ou eu não quero? Eu não quero dispor um dia para ir lá visitar um enfermo,
Eu não quero fazer uma comida e levar para alguém que acabou de ter o bebê, porque eu tenho as minhas prioridades. Hoje é o último dia da novela, o capítulo da novela. Não sei, faz muito tempo que eu não assisto novela, mas no Brasil o povo ainda assiste, tá? Então, eu pergunto para vocês, é muito lindo botar roupinha de crente para a igreja, tudo entregarei, tudo deixarei, contanto que eu não saia da minha zona de conforto, contanto que eu não perca a minha elegância, contanto que não venha nenhum fedidinho sentado do meu lado na igreja. Gente, vamos tirar as máscaras. Vamos tirar as máscaras e vamos nos colocar na frente do Senhor assim, Senhor, eis-me. Eu quero ser agente do teu reino. Isso, gente, isso é para corajoso. Não é para gente acomodada. Mas Deus ama todo mundo. Não estou falando de salvação. Todos nós vamos ser salvos, mas eu pergunto, até que ponto você é um agente transformador? Até que ponto Deus pode contar com você para responder a oração de alguém? Ah, deixa lá, eu não quero, eu quero. Meu, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus lá em 1934 e eu vou no culto todo domingo. Eu até falo língua, ok. Aí a pergunta é: o seu relacionamento com Jesus é só para te livrar do inferno ou te faz caminhar em vitória? Você anda caminhando em vitória? Será que você não anda caminhando em vitória porque você não está à disposição, sabe, de ser um agente transformador do reino? Você é um cidadão do céu ou você é um cidadão da sua casa onde quer tudo bem? Vamos voltar aqui para o estudo. Vamos lá. Também só tem mais uma pergunta. 9. Quantos eram os que comeram? Os que comeram pães eram 5.000 homens. Tá? 5.000 homens. Eu não vou falar do menino que levou, eu não vou falar de André, não, eu vou falar do que Marcos disse. Marcos disse o seguinte: eles chegaram todos se achando, porque pregaram, fizeram, arrebentaram, e quando chegou na hora de socorrer, eles queriam mandar o pessoal para casa. Ai, mas eles são muito ruins. Eu e você fazemos a mesma coisa. Eu e você fazemos. Quando nós nos omitimos, como nós... não, pode deixar que eu oro por você lá em casa. Ok. A pessoa pede oração, ora na hora. Tá bom, vou colocar você na minha lista de oração. Ora na hora. E pergunta, você precisa de alguma coisa? E eu vou falar uma coisa para você. Se Deus perceber, você não nasceu para ser reservatório de bênção, você nasceu para ser canal de bênção. Se Deus te deu pouco e ele vê que esse pouco você está conseguindo socorrer o seu irmão, ele vai te dar mais e vai botar mais pessoas e você vai ser um agente de bênçãos. Já parou para pensar nisso? Mas você tem que botar o pé na água primeiro. Você tem que se colocar. Deus sempre treina nas pequenas coisas. E eu vou falar uma coisa: aquele que chama é o mesmo que capacita. Se uma pessoa veio procurar você para pedir uma oração, pedir um socorro, mesmo que você não possa fazer, vai arrumar alguém para fazer. Se importe com o próximo. Sabe por quê? Muitas vezes vai ter um dia que você ou um dos seus vai precisar e não vai ter ninguém. Eu lembro que uma vez o meu irmão estava, nesse mundo mal, e no meu salão, embora fosse uma casa, não tinha cozinha lá, porque era tudo salão, né? E eu pegava comida, o que servisse. Sobrava do almoço, geralmente sobrava uma porção, eu comprei um monte de vasilha, descartava, e eu levava para o salão e batia na porta, né? E as meninas falavam, pô, meu salão era no centro, então passava muito gente, muito drogada, tudo pedindo comida. Como era casa, o pessoal pensava que era a família que morava lá. E eu dava, mas você vai dar comida para esse cara? Tem alguém dando comida para o meu irmão em algum lugar. E se hoje eu consigo conversar com meu irmão, ver o meu irmão, ele saiu dessas coisas, hoje ele é um cara transformado, é porque teve alguém em qualquer lugar que o socorreu no dia que ele precisava. Então, pensa bem, como que você gostaria que o seu filho fosse tratado, que você fosse tratado? Nós vemos aqui nesse país, onde as famílias têm um hábito que eu acho muito louco, que é o seguinte: criança pequena não pode nem dar banho porque perde a imunidade. Com 17 anos, abre a porta da casa e joga fora. Vire-se. Aí depois, quando tá velho, idoso, vai para o asilo. Ai, por que não tem ninguém que cuide de mim? Você pegou o seu adolescente e jogou na rua. Assim,
Se vira, vai trabalhar, vai estudar. Por isso que o pessoal não estuda, porque o cara não dá conta de trabalhar, pagar as despesas da casa, ele vai fazer uma faculdade. E aí depois reclama os asilos, tudo lotado, não tem vínculo. Então, é assim, como que você está tratando o próximo? Aí nós vamos ver aonde que Jesus resume os mandamentos. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Haja com o seu vizinho da forma que você gostaria que agisse com você. Ah, eu não tenho o que dar. Você pode se importar, você pode orar, você pode fazer um bolo e levar um pedaço de bolo para sua vizinha, que de repente nem te conhece, e aí ela pensa que você é uma chata. Aí você leva um pedaço de bolo, ela sorri tudo para você depois, todo dia, claro. Não pode ser. Você não sabe uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma caixa de banco de supermercado que está de ovo virado. Você chega lá, ela te dá umas coisas, você vai dar uma coisa também? Vira e fala assim, nossa, que bonito o seu sorriso, todo sorrindo. Às vezes as pessoas precisam, e quando eu falo de dinheiro também, de auxílio de coisas, mas eu falo de tudo. Existem pessoas que precisam ser amadas, e nós vemos que o amor está se acabando, o amor está se esfriando nesse mundo. As pessoas precisam ver que nós, os cristãos, somos diferentes, nós temos que refletir o amor de Cristo. Cristo se compadeceu de ver as pessoas sozinhas, sem ovelhas, sem pastor. E ele se compadeceu, e nós não nos compadecemos do nosso próximo. Nós achamos que é assim mesmo, dane-se. Ah, quem sabe a Sayonara fala tão bem, deixa aí que ela que evangelize. Mas ele é seu vizinho. Vamos parar para pensar nisso. Até onde vai o meu serviço cristão? Para os palcos, para o reteté, para o culto de poder? Ou o meu culto é o culto racional, que é todos os dias socorrendo meu vizinho, socorrendo a menina do caixa, sabe, dando um sorriso, um folhetinho, Jesus te ama para qualquer um. E se alguém precisar, olha, eu não tenho, mas eu vou arrumar alguém para fazer. Vamos lá. Vamos chamar lá a Rubia, vamos fazer as comidas, vamos lá vender as comidas. Eu não sei. Se a pessoa veio pedir para você, é a oportunidade que você está tendo de ser um agente nas mãos de Deus. Você está sendo usado para... E Deus está te treinando, Ele está vendo, Ele mandou pedir para você para ver qual é a sua postura. E eu não estou falando de quanto dinheiro você tem na carteira, eu estou falando do coração disposto. Então, vamos pegar essa história e vamos lembrar, se você não fizer, você vai ter que carregar um cesto de pão no meio do deserto. Ou você vai ser um agente do amor de Deus aqui na Terra. Eu acho que esse estudo serve para a gente nos posicionar e como que nós vamos agir a partir de amanhã. Já pegue amanhã, sexta-feira. Como que eu vou agir de manhã? E ore de manhã, assim, Senhor, põe alguém no meu caminho, eu tenho certeza que Ele vai pôr. E aí Ele vai treinando você. Ele vai treinando você para chegar um dia e Ele fala assim, eu posso contar com essa. Essa aqui eu posso contar para fazer porque eu sei que ela vai obedecer. Um beijo grande para vocês. E eu espero realmente que esse estudo de hoje tenha sido um desafio para mim e para você. Que papel eu estou ocupando no reino de Deus? Eu estou na arquibancada ou eu estou agindo? Amém?